Bom dia, pessoal. 11 de julho de 2024, uma quinta-feira fria aqui em Guarapuava, garoando. Nós vamos seguir nossos estudos aqui e o que nós vamos falar hoje tem a respeito diz respeito à família e ao seu dinheiro e à sua saúde. E é um negócio muito interessante porque é pouco compreendido e muito manipulado também esse assunto aqui. Nós vamos falar sobre bênçãos, maldições e espíritos familiares, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar lá no Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 relata uma série de bênçãos para aqueles que cumpriam a lei de Moisés e uma série de maldições para os que não cumpriam a lei de Moisés, né? Então ali deixava tudo muito bem especificado o que ia acontecer com aquele povo se eles descumprissem a lei de Deus. É muito interessante vocês pegarem lá no finzinho do livro de Crônicas, explica o porquê que o povo de Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia, né? E ele remete lá a uma coisa da lei que Deus tinha falado para eles, que a terra deveria ser plantada durante 6 anos e descansar um, né? Aí o pessoal começou a desprezar isso aí, plantar no 7º ano lá direto e tal. E lá no finzinho da Crônicas assim, e a terra teve o seu descanso. Então foi como uma conta matemática assim. Bom, vocês pegaram e não obedeceram aquela lei do ano do descanso, então agora nós vamos ficar 70 anos cativos para vocês pagarem os 420, 490 que vocês deixaram de obedecer essa lei. E era assim. Então, pela lei, você cumpria a lei, o negócio dava certo. Você descumpria, dava errado. O problema é o seguinte: ninguém cumpriu a lei à risca, né? Ninguém cumpriu a lei à risca. Jesus daí veio para cumprir a lei. Então, aquela série de maldições que tinha ali no Deuteronômio 28, por exemplo, elas seguiam as pessoas, né? E a maldição ela é uma situação desfavorável decorrente de vários fatores. Um deles é a questão territorial, né? Alguma coisa que aconteceu na terra lá no passado, que tem que ser acertada. Uma questão familiar, uma questão de palavras, verbal, né? Você vê quantas feridas você pode ter, ou eu posso ter, ou as pessoas podem ter, de uma palavra maldita quando a gente era criança, externada pelos nossos pais, ou pelos professores, ou por alguém, qualquer pessoa de autoridade, assim, um padre, um pastor e tal, e aquilo entra na nossa alma e fica ali como se fosse uma infecção, né? Como se fosse uma infecção. E o que acontece? Normalmente a gente coloca uma pedra em cima e segue a vida. E reparem num jardim, se você coloca uma pedra num lugar, ela fica ali, não nasce grama, e embaixo daquilo, quando você remove a pedra, tá cheio de bicho peçonhento, né? E assim na vida da gente, você coloca uma pedra em cima daquele assunto, mas aquilo fica ali, volta e meia ele perturba a gente e nos traz situações desfavoráveis por causa daquela situação desfavorável que se implantou ali. Assim os espíritos familiares, né? Vocês vejam, nós estávamos conversando eu e a Antonieta hoje de manhã a respeito de jogo, né? Saiu uma reportagem esses dias que eu estava lendo aqui, e eu vou falar por cima assim, porque eu não vou ficar lendo aqui, mas era mais ou menos 60% das famílias brasileiras jogam alguma espécie de jogo. E a maioria gasta até 20% do seu salário em jogo. Pouquíssimos ganham, né? Mas, e hoje o jogo tá aí, vocês veem, eu assisto bastante futebol, essas casas de aposta que entraram agora, aquilo é direto, né? Jogo do tigrinho que eles falam e tal. E muita gente perde tudo em jogo. E o que ele estava comentando era a respeito de um cara amigo meu, cliente meu, que contava que ele tinha perdido no jogo 3 terrenos lá perto de onde eu morava, né? Então, esse é um espírito familiar que se instalou ali em alguma ocasião. E vocês podem notar que às vezes o pai joga, o filho joga, o neto joga, né? Uma sequência.
O outro espírito familiar que parece que se instala, e as pessoas podem achar mil explicações para isso, genéticas, psicológicas e tal, mas nós vamos tratar aqui da forma espiritual. O espírito de embriaguez, por exemplo, né, do vício. Aí o avô bebia, o pai bebia, o filho bebe e vai replicando aquela situação. E como se livrar dessas coisas, né? Tem um negócio que afeta muita gente, principalmente homens, que é o vício em pornografia, por exemplo. Né? Ficar olhando coisas no computador. E pior, pornografia infantil. Tem um pastor lá em Belém foi preso semana passada, retrasada lá, com esse material. Coisa absurda. Mas esses espíritos, nós não podemos desprezar eles. Eles existem, eles se infiltram por algum motivo e eles vão causando dano na vida das pessoas. Tá? Como que a gente se livra disso? Bom, a Bíblia é bem clara, lá em Gálatas 3, do 10 em diante, que Jesus Cristo veio e se fez maldição por nós, porque a Bíblia dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, no sangue de Jesus, nós travamos toda a questão espiritual da maldição. Aí, se esses problemas forem psicológicos ou tiverem alguma outra razão, aí tem que ser tratado como é. Porque nós não podemos ser ignorantes. Veja, tem crente que fica tentando expulsar demônio de esquizofrênico. O cara não está maluco por causa de demônio. Ele está maluco porque é esquizofrênico. Então você tem que tratar ele com um remédio e com tratamento médico, né? O outro quer tratar dor, né? A pessoa tem lá fibromialgia e o sujeito ali querendo tratar com oração, dizendo que é demônio que está causando dor, né? Normalmente não dá certo. E o outro que está com um problema espiritual, o negado fica tacando remédio. O cara fica abobado, tanto remédio e não sara nunca, né? Então esse discernimento alguns têm. Mas essa parte espiritual da maldição e dos espíritos familiares, ela é lesiva para as pessoas, porque o cara que deixa aquele espírito tomar conta, ele tem prejuízo financeiro, ele tem prejuízo na sua família, ele estraga a vida dos filhos, ele estraga a vida da mulher, ele estraga seu bom nome, é uma devastação geral. E é isso que o inimigo das nossas almas veio para fazer, para roubar, matar e destruir. Né? Bom, como testemunho pessoal, eu tinha o meu avô, e eu não tenho vergonha de falar isso porque eu amava meus dois avós, materno e paterno. Duas pessoas formidáveis, assim. Só que eram complicados, tinham seus problemas. Meu avô paterno, por exemplo, bebia de cair pra rua aí, né? Ele tinha problema com alcoolismo. Meu pai morreu muito cedo, mas meu pai tinha também, ele bebia todo dia. E eu, quando era jovem, bebia também. Hoje eu não bebo nada de álcool, é muito raro eu tomar uma tacinha de vinho ou coisa assim. Quando me dá vontade de tomar cerveja, normalmente depois da corridinha, que aquilo faz bem pro estômago, assim, ele tem carboidrato e ele dá aquele gás, assim, geladinho, faz bem, eu tomo sem álcool. O fato é o seguinte, via de regra não tomo nada de álcool, saio e não bebo, nada, zero, radical. Por quê? Porque meus dois avós, meu avô materno e meu avô paterno, tinham problema de alcoolismo. Então, interrompi em mim, lá em casa ninguém bebe, graças a Deus. Maria Antonieta, minha esposa, também tinha o mesmo problema de alcoolismo na família e problema de jogo. O jogo canta no ouvido da Maria Antonieta, né? Ela não joga. Então o que a gente faz? A gente tira aquilo. Então nós sabemos que espiritualmente o sangue de Jesus resolveu isso para nós, porque ele fez maldição, ele quebrou toda a maldição que vinha naquela cadeia familiar para nós, né? Então a gente fechou essa porta e não deixa entrar. De outro lado, nós também não damos abertura. Né? Se a gente tem esse problema na família, se isso pode nos controlar, a gente deixa zerado. A gente não faz nada que possa dar entrada para aquilo. E assim vai. Se o seu vício for pornografia, não fique na frente da tela do computador sozinho. Né? Se o seu vício for, se o espírito familiar for violência que te controla, não vá nos lugares onde você possa perder o controle. Tome um calmantinho, isso não vai te fazer mal. Mas bater em alguém, fazer vexame e dar mau testemunho, vai. Né? Então, o que eu queria deixar para vocês em rápidas palavras hoje, para a gente poder ir estudando, são esses dois conceitos. Né? A maldição existe no Velho Testamento e no Novo Testamento também. A respeito dos espíritos familiares, a Bíblia que eu vi na tradução que tinha exatamente essa menção dos espíritos familiares é a Bíblia King James. Né? Ela traz essa tradução.
Mas me parece bem coerente, assim, pela experiência que eu tenho das pessoas que eu atendi, que isso persegue as pessoas por gerações. Eu dizia que lá em casa onde eu morava, antes, todo dia você olhava ali, tinha uma matilha de cachorro passando, pelo menos uns 10, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, né? E eu ficava observando aquilo, porque o dia que você esquecia o portão aberto, eles entravam sem convite e faziam cocô, destruíam ali no jardim e tal. Então mudava alguns cachorros, mas eles sempre estavam por ali, tá? Eles sempre estavam passando. A diferença era se eu esquecia o portão aberto ou não. Então espiritualmente você faz assim, fecha o portão na sua família, fecha o portão e não deixa entrar esse tipo de pecado ali na sua casa, né? Você fecha completamente aquele portão, não deixa entrar mais e você resolve isso aí. Essa é a sua parte. E a parte espiritual, que é a mais difícil, Jesus fez por você. Que daí no sangue de Jesus a maldição foi levada. É muito legal. Eu acho que é Gálatas 3:22. Não vou chutar o versículo, mas se não me engano, vocês podem pegar na tradução. Ele diz assim, que a promissória que era contra nós, Jesus resgatou e pregou na cruz. Então tinha, sabe, a sua vida, a minha vida, tinha uma dívida. Nós temos um passivo para saldar, desde Adão. E o passivo dos nossos pais, um passivo do que foi feito nessa terra. Vocês vejam, aqui em Guarapuava, eu não sei como é que essa terra foi conquistada, mas normalmente é por sangue. Foram mortos índios, mortos gente que tinha aqui e tal, para alguém tomar o lugar. E isso está na terra, o sangue cai na terra e a terra clama por esse sangue, né? E aí as coisas vão acontecendo em um determinado lugar e você não sabe por quê, né? Mas existe um passivo espiritual. Alguém lá para trás, fez alguma confusão. É certo que a Bíblia diz que os filhos não pagam o pecado dos pais, mas aqueles espíritos são como aqueles cachorros que eu falei para vocês na frente da casa. Eles ficam por ali. E quando eles acham um portão aberto, eles entram e fazem o que tem que fazer, que é o cocô, destruir, fazer buraco e tal. E aí as pessoas sofrem com isso. Então eu queria te encorajar nisso. Se você tem esse problema, com jogo, com bebida, com pornografia, sei lá o que é, qualquer vício, que seja qualquer coisa que seja pecaminosa, que você identifica que vinha do seu avô, do seu pai, que você está replicando, tem dificuldade com isso, ore, creia, quebre isso, porque o sangue de Jesus te libertou disso aí. A partir do momento que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, o sangue dele pagou aquela promissória tua, você não tem mais passivo para saldar. Mas, dentro do arbítrio que você tem na sua vida, né, você pode fugir da libertação que Jesus deu. Como escravo é liberto, liberta. Mas se ele quiser voltar lá e submeter para o dono, ele submete. A vida é dele, né? Então a gente tem que tomar cuidado disso. Porque às vezes a gente pode ser liberto, mas voltar para aquela situação desfavorável, como a Bíblia diz, do cachorro que volta para o seu vômito, né? Ou do porco que volta a se sujar. Parece bem simples, mas não é. É difícil se libertar disso aí. Mas eu quero encorajar você, como eu encorajo a mim mesmo, né? A gente sempre está vigiando e fazer a nossa parte. Orar, saber que Jesus fez a dele, que o sangue dele nos libertou dessas situações desfavoráveis, mas fazer a nossa parte também. Lê aqui, pega lá o Deuteronômio que eu li para vocês aí, e veja lá as bênçãos e as maldições, né? E o que tiver de tua possibilidade lá de cumprir, tudo bem que nós estamos no período da graça, mas muita coisa lá de trás se aplica também, né? Muita coisa se aplica, porque Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então, maravilha. Se aquilo lá pode ser favorável ou desfavorável para nós e Jesus nos libertou, vamos fazer isso. Fazemos a nossa parte, cremos que ele fez a dele, porque a dele ele sempre faz, né? Nós é que falhamos da nossa, e seja liberto você também. É por aí. Que Deus te abençoe e que isso te seja útil para tua casa e para tua família.